Fala pessoal do canal, a gente está aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma transformação que a gente fez no veículo para os nossos passeios de overland, expedição, quando a gente vai para algum lugar. Eu fiz uma modificação no carro, preparei um esquema para poder usar o carro para facilitar o carregamento das coisas, né? Porque a gente sempre leva muita caixa, leva muita mala, então a gente quer reduzir isso ao máximo possível e deixar as coisas mais práticas. Só que ao mesmo tempo eu tinha um outro problema. Eu uso o carro também para trabalho e não queria perder o meu espaço de porta-mala, né? Tendo que fazer aqueles caixotões que todo mundo faz, gavetão e aquele monte de coisa. E pensando no nosso uso, sempre quando a gente vai viajar, às vezes num determinado período a gente está muito cansado ou chega num local muito tarde, a gente não quer montar a barraca, então a gente tem que ir para uma pousadinha ou alguma coisa assim. E aí a gente tem que levar a mala de qualquer forma. Então a minha opção em não fazer os gavetões é justamente nessa situação. Porque quando você faz os gavetões, a ideia é que você fique realmente no veículo. Então que você deixe tudo lá e aí você vai para algum lugar, você está com o carro seguro, tudo trancado, tudo tranquilo. E os gavetões você tem um outro problema que você tem que ficar tirando, colocando, se você for usar o carro no trabalho, e é um material que é pesado. Então a gente quis fazer algo que fosse prático, para levar apenas os equipamentos, as malas a gente leva à parte, e eu pudesse ter o carro ainda para uso no dia a dia. E é pensando nisso que a gente fez esse projetinho que eu quero mostrar para vocês hoje. Vou soltar a vinheta e já já a gente volta. Vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui, né? O Gran Vitara ele tem essa elevação aqui e embaixo dessa elevação ele também tem um gavetão. Então a gente pensou em criar esse sistema aqui, que é um sistema de gavetão onde eu tenho ainda todo o espaço do porta-mala. Aqui nesse gavetão a gente tem essas alças de ancoragem que eu coloquei para justamente prender a geladeira dependendo das opções ou das configurações que eu quero utilizar. Hoje a gente viaja só o casal e no máximo o nosso filho. E aí ele tem esse banco aqui, que ele pode ficar ainda confortável. E aí o Gran Vitara tem o banco bipartido, então o banco menor a gente joga para frente. E aquele suporte lá é um suporte que a gente pode tirar, que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui tem um 12 volts, que era o original do carro. Só que a fiação era muito fraca e também só funcionava com a chave ligada. Esse aqui eu já adaptei, que ele é direto na bateria, com inclusive um fusível e com um cabo mais grosso. Então eu deixei a noite inteira, a minha bateria geralmente fica 13.2, 13.4 volts, eu deixei uma noite inteira a geladeira ligada no 1 grau e não teve qualquer problema com a bateria. De manhã ela estava com 11.9, então para vocês verem como ela consome muito pouco, né? E ali é o espacinho, então quando vai minha esposa, eu e meu filho só, a gente simplesmente coloca a geladeira nesse compartimento aqui. Então aqui eu tenho a geladeira que fica nessa posição e tenho o porta-mala inteiro livre. E aqui dentro eu tenho tudo aquilo que antes eu levava num monte de mala, num monte de caixa, agora está tudo aqui dentro. Então eu tenho aqui, aqui dentro dessa bolsa, eu quis deixar ela num lugar separado, porque são coisas que eu uso com mais frequência, que é o calibrador, o compressor de ar, para que eu possa encher pneu, no caso de uma necessidade, ou murchar, quando a gente vai fazer uma trilha a gente murcha o pneu, e aí depois volta para o asfalto, que encher, eu tenho aqui o meu compressor de ar, que ele enche o pneu em 4 minutos, com 35 libras, então ele é muito bom
Depois eu posso fazer num próximo vídeo mostrar para vocês esse compressor e a marca e tudo mais. Aqui dentro eu tenho o compressor, tenho um chuveiro também com bomba adaptada. Essa bomba eu posso puxar água do rio, de um córrego, ou de um galão, ou de um balde, usar para lavar uma louça, tomar o banho. Ligo na tomada 12 volts do carro e eu tenho água com frequência para poder fazer qualquer coisa que for necessária. Inclusive ela tem bastante pressão, dá para tomar um banho, ela abre bem. Também no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse chuveiro aí. E então essas coisas eles ficam aqui dentro, que são coisas que a gente usa com mais frequência, vai ficar aqui dentro. Aqui eu tenho uma banquetinha acoplada, aqui também tem uma outra banquetinha que eu vou tirar para mostrar para vocês o gavetão. Bom, vamos lá. Esse gavetão, ele está travado. Aqui eu tenho como abrir ele. Tem duas travas. E aqui dentro eu consigo pegar as coisas que eu tenho necessidade. Então aqui eu tenho um kit de ferramentas, tem corda, tem um inversor. Tem aqui esse espaço, ele é forrado, se vocês podem ver no vídeo, ele tem um vinílico, que ele está em vinil, não está em carpê. Ele está em vinil justamente porque aqui vai a churrasqueira. Então tem uma churrasqueira que desmonta toda e ela vai nesse compartimento. Então fica mais fácil a limpeza, porque às vezes a churrasqueira está com gordura e tudo mais, então aqui a gente tem esse vinílico justamente para isso. Aqui eu tenho os kits de fogareiro, garrafa para fazer um café, gás que a gente leva. Mas a sacada aqui é o seguinte, como todo mundo sabe, embaixo aqui o Granvitar ele tem um outro compartimento e eu não queria perder o uso desse compartimento. Então a gente fez umas travas aqui nesse canto, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde eu travo esse gavetão, porque se vocês puxarem aqui, ele não sai, ele está fixo. Até porque na trepidação de um local onde você está indo, que é estrada de chão, ou tem muita costela, isso aqui ia ficar batendo. Então ele está travado. Essas travas, aqui na parte de trás, elas funcionam por esse esquema aqui, ó. Se vocês observarem aqui dentro, aqui eu tenho uma tramela, onde eu posso simplesmente puxar ela para trás. Eu puxo ela para trás, o gavetão está solto. Eu tenho uma desse lado e tenho uma aqui desse lado também. Aqui desse lado, tá aqui embaixo, ó, vocês podem ver ela lá, ó, a tramelinha. Então eu puxo ela para trás, ela está entrando na lata do carro, não influenciou em nada esse local aí, é um local que você pode furar tranquilamente, porque não pega em nada e também não entra água, porque é uma lata oca que tem aí no carro, atrás desse compartimento plástico. Então se eu puxar essas duas tramelas para trás, eu consigo levantar isso daqui, e aí eu acesso o gavetão original do carro. Ali naquele gavetão original, eu deixo a corrente e algumas coisas para desatolagem, caso o carro atole, que é uma coisa que eu vou usar muito pouco. As correntes eu quase não uso, mas eu carrego comigo no caso de uma necessidade, se eu for enfrentar um barro um pouco mais pesado, a gente tem essas correntes. Então eu deixo ali o que eu não vou usar com tanta frequência. Essas alças são de ancoragem. Deixa eu guardar aqui. Essas alças são de ancoragem, que é original do carro, inclusive, essas aqui. As outras eu usei no outro móvel, que eu vou mostrar para vocês já já. Mas já eu mostro para vocês. E essas do lado de cá, eu optei por fazer elas em fita, em cinta. Por quê? Para não criar esse relevo que essas daqui cria. Então aqui, se você for colocar alguma coisa, ela tem esse relevo. Então aqui desse lado a gente fez essas cintas, porque daí eu não tenho relevo, né? E a geladeira não vai pegar em nada. Essas alças, inclusive, elas estão aqui porque eu posso usar essa geladeira de várias formas. Então hoje eu tenho a geladeira aqui, certo? Vamos viajar só nós três. Eu tenho o banco traseiro, que vai uma pessoa, duas, dá para ir, se for uma criança, para não ir tão apertado, e os dois bancos da frente liberados. Mas digamos que eu hoje vá fazer uma viagem onde vá todas as pessoas, é uma viagem próxima, eu não preciso levar tanto equipamento. Eu tiro a geladeira, desacoplo aqui. Essa alça aqui é uma alça que serve para a geladeira nessa posição. Eu vou soltar ali na frente e já volto, pode ficar aqui. Então, essa alça aqui, ela serve para prender a geladeira nessa posição. Então, digamos que eu queira usar aquele banco, eu tiro aquele suporte,
volto com o banco para cá, ele vai ficar com uma inclinação um pouco reta, mas eu ainda tenho esse banco. Se eu for usar a geladeira nessa posição. Ou eu posso usar essa geladeira também nessa posição aqui. Aí eu tenho aquelas alças laterais, essa e essa, para fixar a geladeira. Se é um lugar perto, que eu vou rápido, não vou precisar levar muita bagagem, eu tenho só aquele canto ali de bagagem e aquele banco vem para trás e eu tenho os 3 lugares normal do carro aqui. Então aqui vocês podem ver que ficou bem funcional. Aqui eu tenho um outro compartimento. Deixa eu tirar a geladeira aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um outro compartimento, que é onde eu levo as ferramentas. Eu só dou um toquezinho aqui. E aqui eu tenho ferramenta, acessório, coisas que você pode estar levando, né? Tá tudo nesse compartimento aqui. Não é um compartimento tão alto, então eu não tenho a perca do porta-malas. E aqui é aquele compartimento que ele solta, como eu disse para vocês. Até inclusive está solto aqui, porque eu preciso achar o parafuso que vai prender esse acessório. Esse acessório, ele vai ficar preso no parafuso do cinto de segurança junto com o cinto. Mas se eu também não for usar o cinto, é só enrolar ele ali e deixar ele lá. Então, aquele compartimento, ele é móvel, eu consigo remover ele. Ele tá, pode vir aqui. Provavelmente numa viagem mais longa, eu utilize esse aqui para pôr as ferramentas, porque ferramenta não é uma coisa que você pretende usar, você só leva por segurança, né? Então eu vou colocar nesse compartimento aqui, porque ele vai ficar com a geladeira, então eu vou ter menos acesso. Então aqui eu vou colocar tudo aquilo que eu não pretendo usar na viagem, mas vou levar como um item de segurança. Então eu vou usar esse compartimento aqui. E aí aqueles lá ficam livres só para item de camping. Aqui é um suporte original do carro que eu usei, que eu uso aqui para travar a geladeira pela outra alça da geladeira. Então aqui eu travo a geladeira. E aqui eu também tenho acesso a um outro compartimento, onde provavelmente eu leve as coisas de refeição. Colocar os pratos, talher, faca, garfo, fogareiro. Eu posso colocar tudo dentro desse compartimento aqui para poder usar o máximo possível do espaço. Por que que eu fiz esse quadrado aqui, né? Porque o banco tem esse suporte, esse caroço que é o que prende o banco no chão do carro. E a geladeira pegava nele. Então, como a geladeira pega nele, eu não quis que a geladeira ficasse pegando, machucando a geladeira. E aí eu fiz esse compartimento quadrado aqui, justamente para livrar esse calombo do banco. Aqui também ó, tem uma alcinha que é um pouco mais comprida, essa é a original do carro. Mas eu precisei fazer ela um pouco mais comprida, para você poder soltar o banco por conta do gavetão traseiro, que eu já vou mostrar para vocês. Então isso aqui é móvel, eu posso simplesmente tirá-lo. Vou tirar aqui para vocês verem. Esse travamento aqui, eu usei a própria furação do carro. Porque aqueles ganchos pretos ali, ó, eles ficavam no chão, justamente aqui, onde tem esse parafuso aqui. E lá do outro lado a mesma coisa, vocês podem ver aqui, ó, também tem. Então eu prendi aqui com a fita. Então se eu quiser soltar, é só eu desacoplar aqui e desacoplar lá. E tá solto essa parte, posso tirar ele fora. Ah, outro detalhe, por que aqui